Sabe, às vezes as maiores histórias não começam com reis, nem com exércitos ou grandes heróis. Elas nascem em lugares pequenos, nos corações daqueles que jamais imaginaram carregar tanto peso. Deixa eu te contar uma dessas histórias. Uma história sobre amizade, coragem e sacrifício. A história da Sociedade do Anel. Muito antes da história começar, em uma era quase esquecida, foram forjados os grandes anéis de poder. 7 dados aos senhores dos anões, 3 aos nobres elfos e 9 aos homens, que facilmente se deixaram seduzir pelo poder. Mas todos foram enganados, pois em segredo, nas fornalhas de Mordor, Sauron, o Senhor do Escuro, moldou o Anel, um artefato único, criado para dominar todos os outros. Uma grande guerra se ergueu contra as forças de Sauron, e no campo de batalha ele foi derrotado. O anel foi tomado, mas não destruído. E assim, o que deveria ser o fim de sua tirania tornou-se apenas o início de uma longa sombra. Com o passar dos séculos, o Anel se perdeu, até ser encontrado por um ser insignificante aos olhos do mundo. Um hobbit, Bilbo Bolseiro. Para Bilbo, o anel parecia apenas uma estranha joia mágica, mas ele escondia em si a vontade e o poder do Senhor do Escuro. O destino da Terra-média repousava em silêncio no fundo de seu bolso. Anos se passaram e Gandalf, o cinzento, descobre a terrível verdade. O anel de Bilbo era o Anel, e Sauron havia retornado. Se o anel fosse recuperado, todo o mundo cairia em escuridão. Assim, uma decisão precisava ser tomada. O fardo não poderia recair sobre reis ou guerreiros, mas sobre alguém improvável. Frodo Bolseiro, sobrinho de Bilbo. Com o coração pesado, Frodo parte do condado, levando consigo o anel e acompanhado de seus amigos mais fiéis, Sam, Merry e Pippin. Logo em sua jornada, os hobbits descobrem o peso de sua tarefa, perseguidos incansavelmente pelos Nazgûl, os espectros do anel que vagueiam na escuridão em busca do seu mestre perdido. É nesse momento de perigo que surge Aragorn, conhecido primeiro apenas como Passo Largo. Ele revela-se não apenas um guardião, mas o herdeiro esquecido de Gondor, destinado a ser rei. Sob sua proteção, os hobbits sobrevivem até alcançarem Valfenda. Lá, Elrond convoca um grande conselho, reunindo representantes dos povos livres, homens, elfos, anões e magos. O destino do anel é debatido, e logo se percebe a verdade inevitável. O anel só pode ser destruído no fogo da Montanha da Perdição, em Mordor, onde foi forjado. Mas tal jornada é quase impossível. Mesmo assim, ergue-se uma companhia improvável, unida não por sangue, mas por propósito, a Sociedade do Anel. Frodo, o portador do anel. Sam, seu leal companheiro. Merry e Pippin, que partem sem pensar, em glória. Gandalf, o sábio mago. Aragorn, o herdeiro dos reis. Legolas, príncipe elfo e mestre arqueiro. Gimli, o orgulhoso guerreiro anão. E Boromir, de Gondor, cujo coração luta entre honra e tentação. Assim começa a jornada. A travessia não é fácil. Das montanhas cobertas de neve até as profundezas escuras de Moria, onde são cercados por orques e enfrentam um terror antigo, o Balrog. Em um ato de sacrifício, Gandalf enfrenta a criatura de fogo e sombra. Antes de cair no abismo, pronuncia suas últimas palavras: "Fujam, tolos!" e desaparece, deixando a sociedade sem sua guia. O grupo devastado segue até Lothlórien, onde encontra descanso sob o olhar sábio de Galadriel. Ali, cada um recebe presentes que mais tarde provarão seu valor, mas o fardo do anel se torna cada vez mais pesado sobre Frodo. A tentação sussurra, mesmo entre os corações mais nobres. Boromir,
incapaz de resistir, tenta tomar o anel, acreditando poder usá-lo para salvar Gondor. No entanto, tomado pelo arrependimento, encontra sua redenção ao proteger Merry e Pippin de uma tropa de orcs. Com feridas mortais, ele cai, honrado por Aragorn como um verdadeiro irmão. A sociedade, enfim, se rompe. Merry e Pippin são levados pelos inimigos. Aragorn, Legolas e Gimli juram resgatá-los, partindo em uma caçada implacável. E Frodo, percebendo que a presença dos outros apenas o colocaria em risco, decide seguir sozinho rumo a Mordor. Mas Frodo não está só. Sam, cujo coração é mais firme que qualquer espada, recusa-se a abandoná-lo. "Não vou deixar você, Sr. Frodo", diz ele. E juntos, os dois hobbits seguem em direção ao coração das trevas. Assim se encerra o primeiro capítulo da grande jornada. A Sociedade do Anel, criada para proteger e guiar o portador, está dividida. Mas mesmo em pedaços, a esperança ainda vive, pois enquanto alguns marcham em busca de seus amigos, outros avançam para destruir a própria essência do mal. O destino de toda a Terra-média agora repousa não em reis ou exércitos, mas na coragem de dois hobbits diante da escuridão.